Bom dia. É boa noite. Boa noite. Boa noite, lindeza. Ai, ai. Gente, nós vamos então iniciar mais um estudo do Gênesis e da obra Gênese, à luz do Evangelho da Doutrina Espírita. Para dar início ao nosso estudo de hoje, a Dani vai fazer a prece por todos nós. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha nesse estudo e pedi-los que nos abençoe, que nos fortaleça, nos dê o entendimento necessário para que as lições aqui na noite de hoje possam nos transformar o entendimento para que possamos transformar as nossas atitudes e a nossa vivência, contribuindo assim para a nossa evolução. Pedimos que esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, então. Nós vamos iniciar, com o livro A Gênese. Vou apresentá-lo aqui. Estamos iniciando então o capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Acho que a gente até começou a falar um pouquinho disso, mas como nós ficamos um tempinho, sem a Gênese, eu acho que vale a pena. E está bem no iniciozinho, a gente começa do início do capítulo mesmo de novo e vamos discutindo. Quem quiser comentar algo, fica à vontade, é sempre muito bem-vindo. Eu não estou vendo a tela e vocês podem abrir o áudio e falar. Capítulo 1, então, da obra A Gênese, Caráter da Revelação Espírita. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou por outra é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, pois que lhe pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos. Primeiro parágrafo e primeiro item, então, gente, da obra A Gênese, o Kardec usa uma metodologia, que é muito parecida com a que Sócrates utilizava, que é a de fazer perguntas, questionamentos. O Sócrates utilizava assim, a maêutica, que significa parto. Ele acreditava que o conhecimento meio que ele já está no nosso íntimo e que através dos questionamentos, seus próprios alunos poderiam chegar à resposta. E isso até hoje é muito utilizado, na didática, e Kardec, ele talvez não foi aqui o objetivo direto usar essa técnica, mas ele faz uma série de questões, de questionamentos, melhor dizendo, que nos faz refletir sobre o porquê. Primeiro, o porquê de fazer essas perguntas, e segundo, o porquê, que é o objeto ali dos questionamentos mesmo, por que então
que a doutrina espírita pode ser considerada uma revelação. E ele faz algumas perguntas interessantes, né? Por exemplo, a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade. Quer dizer, os espíritos, embora os espíritos que auxiliaram, né, na consolidação, né, em trazer a doutrina espírita para o nosso conhecimento, são espíritos superiores, né, mas muitos deles não são espíritos perfeitos. Nesse sentido, então, não são infalíveis, né, não são totalmente espíritos ao nível do Cristo, são trabalhadores do Cristo, né? E o Cristo é o nosso exemplo mais próximo que nós temos de Deus. Então, esses que são trabalhadores do Cristo estão ainda no processo de aperfeiçoamento, assim como nós, só que eles mais evoluídos ainda. Mesmo assim, é possível, né, de ter alguma falha. Então, que autoridade, né, que eles têm para trazer isso para nós? E se já existia a moral vinda do Cristo, para que então vir uma outra doutrina, uma outra revelação? Que nós sabemos, doutrina espírita, terceira revelação. Né? Então, Kardec provavelmente ele traz também questionamentos que foram, inclusive, feitos para ele. Né? Então, ele traz todos esses questionamentos. Por fim, cita que é importante esses questionamentos e agora vem então as respostas, né, sobre cada uma dessas coisas que foram trazidas na introdução da obra. Falando de pergunta também, né, a própria metodologia do Livro dos Espíritos, né, ele talvez um dos livros mais conhecidos de perguntas e respostas. Né. Então, o objetivo da doutrina espírita, acho que a gente pode começar por aí, primeiramente é o do esclarecimento. Então, por isso, perguntas, indagações, coisas que nos afligem, coisas que nos fazem sofrer, coisas que nos deixam dúvidas, né? Por isso, revelar. Né? Então, no item 2 aí, o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Essa figura do véu, ela é muito interessante porque, vamos lembrar naqueles casamentos antigos, né, onde, por exemplo, o rosto da noiva era coberto com um véu, né? A noiva, ela está lá, né? E o seu rosto está lá, só que encoberto. Assim também é a lei de Deus, assim também é a lei natural, assim também os ensinamentos que a doutrina espírita veio trazer. Ela não veio trazendo nada de novo, ela veio esclarecer aquilo que já existia. Né? Na ciência a gente usa muito isso. O Newton, né, ele descobriu a lei da gravidade. Descobriu a lei da gravidade. Ele não inventou. A gravidade sempre existiu. É uma lei natural, é uma lei de Deus, é uma força que nos atrai, né, para o centro ali da Terra e por isso, né, a gente consegue fixar os pés no solo. Em países onde a força gravitacional é menor, em países, né, planetas, né, outros nos astros, por exemplo, aquela figura do homem na Lua, né, quando ele está andando, tipo dando salto, parece que muito leve, e é isso mesmo, porque a gravidade ela determina, né, a força-peso. Então, numa gravidade menor, os corpos ficam eles mais, não é que eles ficam mais leves, mas essa força de atração menor necessita de uma força menor, então, de resistência. Então, por isso o homem na Lua, ele dá uns saltos, né? Porque a gravidade na Lua é menor.
mas é algo que sempre existiu e que só, Isaac Newton só tirou o véu. Doutrina espírita, então, e a Gênese ela vai abordar muito isso, vai tirar o véu, né? Vai falar dos milagres, né? Por que o milagre é sobrenatural? Parece óbvio, mas é porque não é natural. E não é natural até quando a gente não conhece. A partir do momento que a gente passa a conhecer, é algo natural. Então, sair de sob o véu, tirar o véu das coisas é revelar. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, é o que a gente comentou, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Esse 3 aqui, esse item, ele é muito interessante porque entra naquela coisa que Kardec fala, que se um dia a ciência comprovar algo diferente do que a doutrina espírita trouxe, então fique com a ciência. Primeiro, um papel de humildade, gente, fora do sério. Não é nada impositivo, não tem nada de é isso mesmo, de doutrina, de uma ditadura. Não, é uma revelação. Até o momento descobriu-se isso. Isso é muito comum com a ciência. Até o momento, uma teoria é válida enquanto ela sustenta, até ela não ser contradita. A partir do momento que se prova o contrário, com fatos, não tem como sustentar o anterior. Torna-se uma inverdade. Então, nunca foi a verdade, de fato. Mas com o conhecimento da época, achava que era. Inclusive com as coisas atribuídas a Deus. Jesus fez isso. E Allan Kardec e os espíritos fazem isso também. Jesus fala, olha, foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. O que Jesus está falando? Olha, e quando pergunta para ele, outro exemplo, por que Moisés permitia devolver a mulher, a carta de divórcio? Jesus falava, é por causa da dureza dos corações. Porque a lei de Deus é a lei da união, que nós já vimos, até lá no Gênesis. Terá o homem, a sua mulher, formarão uma só carne, tal. Então, a depender da condição humana, da condição do momento, do conhecimento do momento, tem uma teoria. Essa teoria ela é aceita como verdade até que se evolui. Então Jesus vem trazer o quê? A lei do amor. Jesus vem trazer a lei do amor. E com isso, a lei de Italião, ela deixa, o olho por olho, dente por dente, ela deixa de fazer sentido. E não pode ser atribuída a Deus, por exemplo, a vingança. Não pode. Jesus, com argumentos, ele fala, não, é amor. Não tem nada de pecado, de vingança, Não, é amor, perdão, é isso agora. Doutrina espírita é a mesma coisa. Aí vem trazer esclarecimentos para nós sobre céu e inferno, sobre Deus e o diabo,
com argumentos ele fala, olha, não pode ser atribuído a Deus os fatos, né? A mediunidade, né? Que é um fato comprovado, experimentado. Ah, não tem como comunicar com o mundo espiritual. Então explica Chico Xavier recebendo aquelas mensagens de pessoas que ele nunca teve contato, trazendo verdades, né? São fatos. Pode ser difícil de aceitar, mas são fatos. Precisa ser aceito. Nós vamos ver então que é um livro que vai tratar muito da questão lógica, gente. Né? Questão lógica dos fatos, dos argumentos. E aí nós vamos continuar isso a partir do item 4, na próxima semana, que deu a hora da gente passar para o Gênesis. Alguém tem algum comentário sobre o que foi passado da Gênesis? Alguma observação? Tá ótimo, Tiago. Não consegui ouvir direito, dona Silvia? Não, eu falei, tá ótimo. A sua explicação foi muito clara para a gente. Ah, entendi, tá bom. Vocês podem... Eu vou mandar aqui, tá? Que nós vamos continuar o item 4. E aí, quem quiser também ir lendo, né? Para não ser assim o primeiro contato, que eu acho que à medida que a gente vai lendo é mais fácil também de entender, né? E às vezes pode ter um entendimento diferente. Vou só mandar aqui para a gente continuar. Bom, vamos então para o nosso estudo do Gênesis. Hoje, como nós comentamos no último estudo, nós vamos continuar falando da genealogia do mal, capítulo 3. Nós falamos um pouquinho, né? Relembramos um pouquinho o que a gente já tinha estudado. Capítulo 3 ele vai falar da origem do mal, como que o mal surge aí na Terra. Quem o inventa, que nós já sabemos, o próprio ser humano, né? Mas nós vamos estudar essa simbologia, essa história, né, muito conhecida de todos nós, que é o mito, né, da serpente. Né? Lembrando que o principal para nós, não o principal, mas talvez vai ser muito útil para nós, lembrarmos das assimilações que nós fazemos. Homem, razão, mulher, sentimento, já discutimos muito isso, né? Mas só relembrar que a nossa interpretação é nesse sentido. E aí, nós vamos começar então falando desse animalzinho, que é muito gente boa, mas que a gente morre de medo e que na Bíblia ele tomou um papel de vilão. Né? Ele tomou um papel de vilão. Nós chegamos até a discutir algumas coisas, né, a respeito do livre-arbítrio, mas começa assim. Serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ponto. Né? Deixa claro para nós, discutimos isso no último estudo, que foi Deus que fez. A serpente também é de Deus. Então, essa história de demônio, dessas coisas, ser criado por Deus, uma figura maligna. O importante, olha a importância, né, gente, da revelação. Porque se a gente faz isso no sentido literal, dá a entender que Deus criou aquele ser que induziu o homem ao mal. Isso por si só já é ruim. E a gente pode pensar assim, Deus estava querendo testar o ser humano. Pôs ele ali numa sinuca de bico, pôs ele ali numa situação de prova para ver se ele ia sair bem ou não. Não é da característica de Deus, não. Então, a nossa interpretação literal, ela serve simplesmente
para dizer, olha, é uma serpente e ponto. Agora, o que significa? O porquê de ser uma serpente? Qual a simbologia dessa serpente? Né? E aí nós começamos a discutir, no último estudo, a característica principal da serpente. Como que ela se locomove. Se locomove rastejando. O rastejar é o contato total com o material, a terra, né? Então é o contato, é estar ali, ó, preso mesmo. Caminhando, mas caminhando no material, ligado totalmente ao material. E isso é o mal. Isso é a sintonia que o espírito está. Como que surge o mal, então, na Terra? A serpente aqui simboliza as tentações, né? A gente sabe que não existe serpente que fala, né? Mas ela simboliza as tentações quando nós entramos em vibração, em sintonia com o materialismo. Revelação. É a doutrina espírita que traz isso para nós. Nos mostra que nós somos como antenas e nós vamos sintonizar na vibração que nós estamos querendo sintonizar. A depender da frequência ondulatória da minha energia, ela entra em sintonia com frequências próprias, né, próximas. Quando eu sintonizo o rádio na frequência tal, né, por que eu consigo diferenciar uma rádio da outra? Porque cada rádio está numa frequência diferente. E aí a onda que ela vai assimilar através da antena é a onda específica. Então lá, aquele 95.2, né? Só a onda que tiver na frequência de 95.2 vai ser captada. Aí eu consigo ouvir aquela rádio. Na televisão a mesma coisa, né? Porque na televisão também são ondas de rádio. Mudo de canal é porque a frequência muda, eu pego a transmissão só de um. Conosco também é assim. A depender da frequência que nós estamos emitindo, nós vamos assimilar com coisas positivas ou negativas. Doutrina espírita. Isso é importante porque começa a trazer para nós um senso de responsabilidade. Se a gente lê essa história acreditando que Deus criou um ser para induzir o homem ao mal, e é muito natural a humanidade querer pensar dessa forma, que a gente tem mania de transferir a responsabilidade, é muito mais fácil eu pensar assim, eu estava bem lá, mas apareceu a serpente. Né? Por que Deus permitiu que a serpente aparecesse? Né? Então, se a gente traz isso para a nossa vida, é importante a gente pensar que quando vem as provações, que quando vem o mal, não foi Deus quem colocou. Revelação. Doutrina espírita, através da revelação da lei de reencarnação. Olha, pode ser que o mal não tenha explicação nessa vida. Se não tem nessa, é porque ele é consequência de uma causa anterior, outra vida. Né? Então, traz mais lógica e mais responsabilidade para nós. A doutrina espírita é muito confortadora, mas ela também é muito clara no sentido de trazer a responsabilidade. Se a gente estuda o Gênesis, então, sem
essa base da doutrina espírita e do Evangelho, corremos o risco de interpretar mal. E se eu não estudar, e se eu estudar só a Gênesis, pura e simplesmente, consigo interpretar também, mas é mais difícil. Vocês vão ver que tem coisas que nós estudamos anteriormente que vai servir para nós entendermos melhor essa passagem da serpente. Tá? Então, serpente nós entendemos como duas coisas que vão formar uma. O dar atenção para o lado material, que nos faz esquecer o espiritual e assim desviar da lei de Deus. Tá? A serpente, então, é essa confusão por causa do materialismo. Então não é que chegou para Eva um animal e falou. Alguma paixão material contrabalanceou as ordens divinas, a lei de Deus, colocou em xeque, e aí eu escolhi o material porque eu queria uma recompensa imediata. Serpente é isso. Tentações em geral. Agora, é Deus que cria as tentações? De novo, não. É a minha frequência vibratória que me faz aproximar ou não de uma condição em que eu vou ser testado. Eu quero parar de beber bebida alcoólica. Então é bom evitar de ir no bar, de sentar na mesa onde tem gente consumindo. Você vai conseguir não consumir? Pode ser que sim, mas vai ser mais difícil. Então o primeiro passo para o mal é evitar que ele aconteça. É a prevenção. Ah, não, você chega aqui e bebe um refrigerante, né? Aí você vê todo mundo ali tomando uma cervejinha, tomando outra coisa e tal. Vê uma ideia de felicidade ali, de desestressar, não sei o que, sucumbe. Né? Meu avô usava um ditado que roubar uma agulha ou roubar um avião é tudo roubo. E aí sucumbe ao primeiro gole e fala assim, não consegui cumprir minha promessa, aí entorna, né? Então o mal, ele precisa ser evitado. Tá? Quando nós falamos de provas e expiações, então, são condições, e as próprias tentações, são condições que nós nos colocamos em algum momento. Né? Lá no livro Renúncia. Quando a Alcina encontra aquele que ela já tinha um relacionamento anterior, outra vida, se gostavam muito, se amavam, né? Mas naquela encarnação eles não poderiam ter uma relação conjugal, mas tem uma tentação. E Alcine quase sucumbe. Né? Assim, ela resistiu, mas ela titubeou em pequenos momentos. Resistiu bem, né? Não vou falar que ela quase sucumbiu, não. Ela resistiu bem. Mas quase, mas teve um momento ali de perturbação. Por quê? Algo de antes, de outra vida. Não foi Deus que fez os dois. Foi Deus, né, que fez os dois ali cruzarem o caminho e tal, mas aquele nível de atração que quase gerou mais um compromisso negativo era fruto de uma aproximação que os dois já tiveram.
que não foi muito bem sucedido e que aquele não era o momento. Olha isso. Materialismo. Materialismo. Atração carnal. E o lado espiritual de lado, porque a Alcione ela é ainda alertada. Cuidado. Você não precisa ir. Pode ser que acumule débitos que não tem mais necessidade. Mas ela vai sabendo que ia passar por essa prova. A Marilene quer falar? Só para me tirar uma dúvida, quando você está contextualizando aí a questão do mal, ele está muito, assim, relativamente ligado ao materialismo, não é isso que você está falando aí? Exatamente. Deu para você entender a minha pergunta? Sim, é isso Pois mesmo. é, mas aí eu estou aqui no meu pensamento a questão do sentimento que às vezes ele se torna um pouco mais animalizado. Isso é uma coisa interior de cada ser, que eu acho que desperta um pouco o instinto. Tem Uhum. alguma coisa conciliada assim, em relação à questão da serpente, está muito voltada a, ao sentimento interior do ser? Ou é somente, você acha que você fala aí a questão do lado material que aguça isso? Eu fiquei um pouco confusa aí. Entendi sua questão. Quando a gente fala de mal, de prova, de expiação, é importante nós lembrarmos que cada um está numa etapa do seu processo evolutivo. Então, muitas vezes, o que a minha consciência me cobra como mal, a de outra pessoa não vai cobrar, né? Tem gente que hoje fala, o bandido bom é o bandido morto, né? E tem gente que já se incomoda com isso, porque lembra das questões do próprio Cristo, de perdoar, né? Então, assim, uns vão agir com muita tranquilidade frente a algumas situações, e outros vão agir, vão ter ali uma cobrança maior. Aí eu não estou falando que um que falou uma coisa ou outra é mais evoluído ou não, né, gente? Isso é só um exemplo simples. Por quê? É esclarecido para nós também que a lei de Deus ela está na nossa consciência. Certamente, né? E aí eu acho que foi boa a sua pergunta, porque a Eva aqui simbolizando os sentimentos são os sentimentos iniciais da humanidade. Mas olha só, até o capítulo 2 que nós falamos da criação da mulher, da criação do sentimento, é quando a humanidade ela sente a necessidade de algo diferente só da razão. Né? Lá no capítulo 2 nós vimos isso. Então surge o sentimento para auxiliar nas tomadas de decisões. Então é da lei de Deus que se tenha sentimento puro. Sentimento puro e verdadeiro. Quando nós trazemos para o mal, é um sentimento contaminado. Contaminado por o quê? Pelo materialismo. O mal é quando eu fixo a minha atenção no materialismo em detrimento das questões espirituais. Então o instinto, né, que você comentou, é uma lei natural. Então vai ser normal pelo instinto o homem sentir atração por uma mulher, a mulher sentir atração pelo homem, até pelo instinto de preservação da espécie. É uma coisa normal, né? Com as questões sexuais, a mesma coisa. A doutrina espírita é muito clara de que o sexo é uma coisa divina. Emmanuel esclarece isso no livro Vida e Sexo, aborda ali toda a temática. É o homem, por causa da confusão e do materialismo, né? E aí a questão da sexualidade é interessante porque envolve trocas de energias. Se isso é saudável, é bom para os dois que estão fazendo, né? Quando está relacionado com
o amor, porque aí a energia, a frequência vibratória, ela é saudável. Se eu levo isso só para as questões materiais, só para o prazer momentâneo, né? Para essa ideia falsa que a maioria da humanidade ainda tem, de que o sexo é o prazer material, é a relação, né, carnal, aí tende a complicar, né? Agora, quando a gente pensa no lado espiritual, da sensação, do que aquilo traz, a gente vê que não precisa, que pode atingir esse estado de satisfação até sozinho criando qualquer coisa, né? Mais uma vez, revelação, doutrina espírita explicando para nós. Energia sexual. Né? Se tem energia, tem vibração, tem frequência, tem onda. E aí a energia, dependendo da vibração, ela pode ser positiva ou negativa. Então, se, por exemplo, a gente vê muito, né, as relações tóxicas, mas a gente vê também relações muito positivas. E isso está totalmente ligado com a questão saudável daquilo que o seu instinto está sugerindo fazer. Né? E só lembrando que a nossa natureza, a natureza do ser humano é de ser bom. Então, o mal são esses desvios que a gente vai fazendo na lei de Deus. E aqui, né, aí é importante o quê? Duas coisas. Isso que a gente diz da questão da consciência, que é a consciência que vai dosar se aquilo que eu fiz é mal ou não. Tá? E a outra coisa é que todo mal, todo está ligado ao materialismo. Todo mal. Não é ao bem material, é ao materialismo. O que é o materialismo? É a doutrina de que as coisas materiais interessam, somente elas. Né? Agora, quando eu levo isso para uma escala espiritual, eu entendo a necessidade do material como ferramenta para ajudar na minha evolução espiritual. Então, Marilene, para simplificar, se eu entendi bem sua pergunta, independente do mal vir, ele pode vir de uma aplicação errada do instinto, ele pode vir por uma confusão, né, por ignorância, ele pode vir da vontade de querer um prazer imediato, e a maioria das vezes nós vamos ver que está relacionado com isso. Tá? Então ele pode sim vir do instinto, e a serpente ela representa todas essas possibilidades de confusão que a gente faz quando nós sintonizamos com essas frequências deletérias. Tá? Não sei se deu para entender? Sim, ok. Isso. Até para a gente continuar nessa pegada, eu separei um artigo aqui, gente. Ele é da revista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu posso passar ele para vocês. Ele está falando, vou pôr no título dele aqui. Revista discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. O título desse artigo é O Simbolismo Mágico-Religioso da Serpente nas Tradições Nórdica e Finlandesa. Os autores são Leandro Vilar Oliveira e Vitor Hugo Sampaio Alves. Fala da serpente nessas mitologias nórdica e finlandesa, mas olha só, aí na introdução vai falando dos significados gerais da serpente. Queria que nós focássemos neste aqui, neste parágrafo. Depois eu vou compartilhar para quem quiser ler tudo. Devido a essa ampla variedade de lugares onde esses animais, as serpentes, né, podem ser encontrados, as serpentes suscitaram centenas de simbolismos.
os que as tornam por excelência, um ótimo exemplo para se estudar algumas características centrais dos símbolos. Proteiformidade, mudança de sentidos, que significa. Polivalência, múltiplos significados. E poliformidades, muitas formas. E ambivalência, significados contraditórios. Portanto, a ideia de que serpentes sempre significaram algo negativo é um equívoco bastante difundido pelo senso comum. No estudo, no Mandiker, em 1983, mostrou que numa mesma cultura e época, a serpente pode ter um significado positivo ou negativo a depender do contexto. Por tal característica, a serpente deve ser compreendida a nível simbólico. Isso aqui é uma revista de ciência da religião. Como um animal ambíguo, que traz confusão no entendimento. Ambiguidade pode significar isso ou isso, e aí? Podendo representar vida ou morte, proteção ou ameaça, cura ou doença, sorte ou azar, bênção ou maldição, sabedoria ou ignorância, verdade ou mentira, astúcia ou malícia, prosperidade ou penúria, céu ou terra, fogo ou água, salvação ou danação, liberdade ou prisão, alívio ou castigo. Contudo, além desses sentidos dualistas, o que essa palavra lembra para vocês do nosso estudo? Dualistas. Hein, gente? Vocês estão aí? Sim. Dualista. O que é uma coisa dualista? Lembra do nosso estudo dos números? O que o 1 significa? O que o número 1 significa? Unicidade. Unicidade. Tem a ver com a criação, tem a ver com um Deus único, tem a ver com uma determinação para as coisas. E o 2? A dualidade. Dualidade. A dualidade é a característica não divina. E a dualidade ela é aplicada aonde? Que nós vimos. Uma frase que eu usei muito. O nosso mundo é dual. O nosso mundo é dual. É o 2. Dualismo. É o bem e o mal. É o claro e o escuro. Vocês lembram disso? Sim. Nós estudamos isso. É o 2. E aí vem o 3, que é a trindade, Deus, Espírito, Matéria. Nós vimos as figurinhas geométricas lá. Enfim, isso tem a ver com evolução. Dual, então, gente, é aquilo que tem dois caminhos. Se tem dois caminhos, eu preciso escolher. Mas a natureza da nossa criação não é de dois caminhos. É um único caminho, que é o da salvação. As serpentes, então, elas podem ter outros significados. Mas aqui, isso aqui é sensacional. Por quê? É extremamente um oposto do outro. Vida ou morte, proteção ou ameaça, cura ou doença, e assim vai. Depois vocês leem com calma. Quando nós fazemos o mal, é porque nós estamos num estado de dúvida, num estado de confusão, com falta de esclarecimento. Serpente, então, simboliza essa confusão que nós fazemos, essa dualidade, porque a partir do momento que tem dualidade, eu sou obrigado a fazer uma escolha. Se eu faço essa escolha sem consciência nenhuma, um cara ou coroa, na sorte, eu tenho 50% de chance de sair um ou outro. Então, só por aí, se eu não precisar fazer nada,
Se eu colocar entre bem e mal, eu tenho 50% de chance de já ir para o mal. Sem eu fazer nada. Supondo que eu não tenho conhecimento, né, que eu tenho só que escolher. Agora, o que é o mal de fato? É quando eu, sabendo de uma lei divina que me fala para não fazer algo, ou para deixar de fazer algo, eu vou lá e faço o oposto. Isso é o mal. Quando eu tenho conhecimento e mesmo assim eu opto pelo aspecto negativo. Mas quando a pessoa não tem conhecimento do mal, não é o mal, não? Quando a pessoa não tem conhecimento, aí é a ignorância. Então ela não tem consciência de que está fazendo errado. Todos nós, no nosso início da trajetória evolutiva, nós precisamos experimentar para ver as consequências. É certo que nós temos, né, a proteção, mas essa evolução, como ela é íntima de cada um de nós e é obrigação nossa, a gente vai testando, né? Então, no início da nossa criação, o homem atacando um ao outro, matando, né, um ao outro, como se fosse fera, não é o mal. Não é. Por quê? O homem não tinha nem consciência daquilo. Aí entra no que você falou, Marilene, muito mais voltado para o instinto animal. Ele era um bicho mesmo. Então brigava por comida e matava por comida, né? E, enfim, resolvia na força. Era o quê? Natural para a evolução daquele momento. Qual era a ignorância deles naquele momento? De não conhecer uma lei de Deus que falava que nós todos somos irmãos. Agora, se eu pego um selvagem no início da criação que matou 100, e se eu pego um que depois da vinda do Cristo, que matou um, esse aqui depois da vinda do Cristo, se ele for cristão, se ele se diz cristão e matou um, ele tem mais culpa do que aquele que lá no início da nossa evolução matou 100. Por quê? O um, esse depois do Cristo, ele já tinha o conhecimento de que não se deve fazer isso. O outro não tinha. Então não tem como culpar. Não tem como eu exigir que uma criança leia sem eu ensinar ela a ler. Né? Criança é interessante para dar esse exemplo, por quê? Vamos imaginar uma criancinha que vai lá, pega um copo, eu gosto desse exemplo, pega um copo, joga no chão, o copo quebra. Aí o pai, como bom educador, vai lá, olha, toma cuidado, não pode, não faz isso, você vai se machucar, não deve fazer isso, não pegue mais o copo de vidro, use o de plástico. A criança, então, a partir daquele momento, primeiro ela viu algo acontecer e depois ela foi orientada de que que ela não deve fazer aquela ação para não repetir de novo. Agora, se ela vai lá, pega o copinho e joga no chão de propósito para ver quebrar, é o mal. Aí é só, eu estou falando da criança, mas da criança espiritual, né, gente? Não estou falando dos nossos bebês, dos nossos filhos, né, das crianças, no sentido mais direto da palavra. O conhecimento, então, ele chega para nós. E com Eva foi assim. A lei de Deus já tinha sido dada, mas ela caiu no conto da serpente. Né? E olha como que a serpente ela traz confusão. Então, Marilene, respondendo, aquele que não tem o conhecimento não pode ser julgado. Não foi instruído. O mal é quando eu escolho sair da lei de Deus
para o meu benefício próprio. É por isso que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Quando eu falo que todo mal está relacionado com o materialismo, é a mesma coisa. O orgulho e o egoísmo é chaga da humanidade. Por quê? É quando eu penso em mim. Eu. Que é o orgulho e o egoísmo, né? E olha como que a serpente encaixa nessa história de confusão. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Olha a ideia clara de confundir, de dar mais uma opção. Porque o que Deus falou é: podes comer de todas as árvores do jardim. Versículo 16 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer. Porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Com certeza. Foi claro. Deus falou: não faça, e falou por que não deve fazer. No dia que comer, morrerá. O que a serpente faz? É verdade que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Então, o mal ele começa a surgir quando nós entramos em vibração com coisas que vão nos confundir, distorcer, trazer possibilidade errada de interpretação do que está na lei de Deus. A serpente é isso. E por que a escolha deste animal? É aquele que rasteja no material, se locomove, está totalmente envolvido. O seu caminho é ligado no material. Nós vamos ficar só no versículo 1 hoje, só assim, né? Em termos de versículo, mas deu para a gente discutir bastante. Eu vou enviar o artigo para vocês. E nós temos aí uns minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário, complementar alguma coisa, se tiver ficado alguma dúvida. Tudo certo, gente? Nós vamos voltar então na próxima semana, a partir do versículo 2 do capítulo 3. E aí, deixa eu aproveitar para passar um dever de casa para vocês. Gente, para o próximo estudo, por favor, leiam Evangelho de Lucas, dos versículos 26 até o 38. Evangelho de Lucas, versículos 26 até o 38. Nós vamos fazer uma comparação da passagem do Gênesis com essa passagem do Evangelho de Lucas,
para nós entendermos sobre sentimento. Tá bom? Vamos finalizar então o nosso estudo, elevando os pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita que estivemos aqui reunidos em seu santo nome. Senhor, que a sua luz, a sua paz continue conosco, ilumine os nossos corações, a nossa mente, nos dando o discernimento necessário para que nós possamos tomar as melhores decisões. Abençoa, Senhor, todos nós que hoje participamos, mas abençoe aqueles também que não puderam estar conosco. Colocamos nas nossas orações e enviamos vibrações positivas para Eliane, para Ana Paula, que não puderam participar por motivos de doenças. Que as suas bênçãos de paz e de luz possam chegar até elas. Que essas bênçãos também cheguem na nossa comunidade, vizinhança, na nossa cidade, principalmente com esses surtos que estamos tendo de doenças, que o Senhor possa amparar todos nós. Senhor, que a sua luz, a sua paz nos ilumine, nos dê bom ânimo e bom entendimento para seguirmos em frente nesse caminho de evolução espiritual que cabe a cada um de nós. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que assim seja. Obrigado. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite a todos. Muito obrigada.